Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os meus irmãos conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Visão de Patmos. Na última oportunidade, lemos das páginas 42 a 44. Vamos fazer um pequeno resumo destas páginas. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, quando João vê Jesus em uma visão, João descreve que sua voz era como a voz de muitas águas. O próprio livro do Apocalipse mostra o que são as águas. São povos, multidões, línguas, nações, tribos. E sua voz era como o som de multidões falando. O irmão Branham disse que isto é o juízo. Os pés de latão era o juízo. O seu cabelo branco como a neve era o juízo. Seus olhos como chamas de fogo era o juízo. O cinto sobre o peito era o juízo. E a voz de muitas águas era o juízo, que simbolizava a voz de multidões, a voz de muitas pessoas, de muitas testemunhas que pregaram o Evangelho durante as eras. Aquelas mesmas vozes, aquelas mesmas pessoas e testemunhas se levantarão no dia do juízo e condenarão aqueles que não creram na sua pregação. Será uma voz como de muitas águas, aquela voz de juízo do Senhor Jesus. O irmão Branham disse: quão apavorante é ser arrastado em direção a uma catarata. O irmão Branham diz: bem assim está chegando o dia do juízo. Quão apavorante é ir em direção a uma catarata. E o dia do juízo, com Jesus com essa voz de muitas águas, está chegando. O irmão Branham diz que o som de água também pode ser doce e relaxante. Ele usa o exemplo da pescaria. O irmão Branham gostava muito de pescar, e ele disse que procurava sempre um lugar onde tivesse água, e aquela água sussurrasse nos seus ouvidos, e aquilo lhe trazia paz. Do mesmo modo que as águas simbolizam o juízo, elas também são sinônimo de paz. O irmão Branham disse que um dia ouviremos essa doce voz falar, como em boas-vindas, para entrarmos no gozo do Senhor. E as mesmas águas que destruíram o mundo salvaram Noé e sua família. As mesmas águas que servirão como juízo, que serão como voz de muitas pessoas julgando, também são as mesmas vozes que dirão: vinde e entrai no gozo do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, diz que na sua destra estavam 7 estrelas. Como o próprio versículo 20 diz, as 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 igrejas. O próprio Jesus interpreta isso para nós. Não há necessidade de interpretação. Os 7 anjos são os 7 mensageiros das 7 igrejas. E estes mensageiros se mantiveram fiéis durante as eras. Eles sofreram perseguições, eles foram difamados, foram chamados de tudo quanto é nome que seja ruim. Mas eles se mantiveram fiéis. Muitos dos seus seguidores foram mortos, cerrados, comidos por leões, sofreram todos os tipos de perseguições. Mas o irmão Branham disse que eles foram fiéis, mas não é difícil se manter fiel ao credo, pois o diabo está bem por detrás disso. Não é difícil se manter fiel a uma coisa que seja errada, a uma doutrina inescriturística que não está na Escritura. Não é difícil, pois o diabo está trabalhando naquilo. Ele não persegue aquilo. Mas deixe o movimento de Deus se levantar para você ver
diabo se levantando e perseguindo e fazendo tudo o que possa para destruir aquilo. E alguém disse para o irmão Branham: a Igreja Católica é a verdadeira igreja, pois ele se mantém com seus mesmos credos e se mantém crescendo até hoje. São em torno de 2000 anos de existência. Ele disse que por isso ela deve ser a verdadeira igreja. Mas o irmão Branham diz: é fácil se manter por todo esse tempo com o governo por detrás de si, sem o diabo se levantar, pois aquilo não é uma verdade. E o irmão Branham diz: qualquer igreja com governo por detrás dela e com seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e sem nenhum ministério manifesto para fazer com que o diabo se levante, poderia seguramente ir avante. Esse não foi o critério. Mas quando você pensa naquele grupinho cujos membros foram cerrados, dados por comida aos leões, perseguidos e jogados de um lado para o outro, e todavia permaneceram fiéis à palavra, ora, isso claramente teria que ser Deus. Como eles sobreviveram à sua batalha de fé e prosseguiram serenos. Esse é o milagre. A igreja verdadeira tem se mantido até hoje, mesmo tendo sido perseguida, tendo sido mortos, cerrados e etc. Este é o verdadeiro milagre, não quando se há apoio. Este foi um pequeno resumo que lemos. Vamos retomar a nossa leitura. A espada de 2 fios, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Em Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. De sua boca saía a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 16. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ele as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João capítulo 1, versículo 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí está. Quando ele vier, essa palavra virá contra todas as nações e todos os homens, e ninguém poderá se colocar contra ela. Ela revelará o que estava em cada coração, como ele fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não fez. Ela fará conhecidas as obras secretas de cada homem e por que ele as fez. Ela dividirá. É isso que diz em Romanos capítulo 2, versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então continua a dizer como Deus vai julgar os homens. Aqui está nos versículos 5 a 17. O duro coração impenitente será julgado, as obras serão julgadas, os motivos serão julgados. Não haverá qualquer acepção diante de Deus, mas todos serão julgados por essa palavra, não escapando ninguém dela. Aqueles que ouviram e não obedeceram serão julgados pelo que ouviram. Aqueles que descansaram dizendo que criam nela, mas não a viveram, serão julgados. Cada segredo tornar-se-á público e será anunciado dos telhados.
Nós realmente entenderemos a história então. Não restará nenhum mistério dentre todas as eras. Mas sabe você que Ele está revelando os segredos do coração de homens e mulheres nesta era que estamos vivendo? Quem mais poderia revelar os segredos do coração senão a própria palavra? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Ela está realizando aquilo para a qual foi enviada, porque ela, a palavra, é cheia de poder. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra, que está novamente presente na igreja nesta última era como um último sinal, tentando afastar as pessoas do juízo, porque os que o rejeitam, a palavra, já entraram agora em juízo, crucificando-o de novo. Hebreus capítulo 6, versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ora, Paulo disse que a palavra veio em poder, como também em vós. A palavra pregada realmente demonstrou a si mesma, como uma espada flamejante e cortante, ela penetrou as consciências dos homens, e como o bisturi de um cirurgião extirpou as doenças e libertou os cativos. Por todas as partes que iam, aqueles crentes primitivos saíam pregando o Evangelho, a palavra, e Deus confirmava essa palavra com os sinais que seguiam. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos e falavam em novas línguas. Isso era a palavra em ação. Essa palavra nunca falhou na boca de cristãos que creem. E nesta última era, está aqui, mais forte e maior do que nunca, na verdadeira noiva da palavra. Pequeno rebanho, tu, pequena minoria, agarra-te à palavra, enche tua boca e coração com ela, e um dia Deus te dará o reino. Seu rosto era como o sol, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 13. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos de que lhes falara de João Batista. Agora, em Mateus 16, 28, prefaciando Mateus 17, 1 e 13, Jesus dissera: Alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E os 3 apóstolos viram exatamente isso, a ordem da sua segunda vinda.
Eles o viram transfigurado lá no cume do monte, e seus vestidos tornaram-se brancos e luzentes, e o seu rosto resplandeceu como o sol em seu zênite. E eis que quando ele se mostrou, estavam Moisés e Elias um em cada lado. E é exatamente assim que ele veio novamente. Verdadeiramente Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, noiva, a doutrina da palavra apostólica dos pais. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Israel já é uma nação, ela está estabelecida agora com seus exércitos, marinha de guerra, sistema postal, bandeira e tudo que pertence à nacionalidade. Mas ainda tem que se cumprir a escritura que diz: nasceria uma nação de uma só vez? Isaías capítulo 66, versículo 8. Esse dia está vindo em breve. A figueira já botou os seus rebentos. Os israelitas estão esperando pelo Messias. Eles estão aguardando e suas expectativas estão para se cumprir. Israel renascerá espiritualmente, porque a sua luz e a sua vida está para se revelar a ela. Paramos na página 47. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.